Dia Nordeste. Daniela Delavô. Verdinha FM, SIC 43. Que dia é hoje? Hoje é dia 18 de março. Hoje é celebrado o Dia Nacional da Imigração Judaica. Comemorado no dia 18 de março, a data foi instituída em 2009 pelo então presidente em exercício José Alencar, por meio de um projeto de lei do deputado Marcelo Itagiba, do PSDB do Rio de Janeiro. A data celebra a contribuição do povo judeu na formação da cultura brasileira. A escolha do dia, 18 de março, é simbólica, pois em hebraico o número 18 corresponde à palavra Shai, que significa vida. E hoje também é dia de São Cirilo de Jerusalém. Cirilo nasceu por volta do ano 315 em Jerusalém. Em 348 foi eleito bispo, patriarca de Jerusalém. Apenas em 1882 o Papa Leão VIII o declarou doutor da Igreja Católica. Seus escritos são alguns dos maiores tesouros da Igreja. São Cirilo é considerado o príncipe dos catequistas. Agora a gente vai lá para o interior. Diário do Interior, Vandenberg, Belém. Em comemoração ao Dia Internacional do Contador e da Contadora de Histórias, a rede de contadores e contadoras de histórias do Ceará realiza diversas apresentações artísticas para celebrar o ofício de narrador e de narradora oral. Vamos saber os detalhes dessa festa que Vandenberg Belém que acompanhou de perto. Bom dia, Vande. Bom dia, Dani. Bom dia você que acompanha pela Verdinha e também pela TV Diário. Isso mesmo, Dani, momento esse também que passou aqui pelo Iguatu, viu diversas cidades do interior cearense, principalmente também aqui na região do Cariri, Centro-Sul, entre outras cidades do interior, estão recebendo essas ações, essas atividades, na verdade, da rede cearense, né, de contadores e contadoras de história. E aqui no município, essa ação aconteceu na Biblioteca Municipal do Dr. Matos Peixoto, onde o público, né, principalmente estudantes, eles tiveram oportunidade de ter esse contato mais direto com esses contadores, né, e essas contadoras também, que passaram um pouco dessa arte, contaram também um pouco desse ofício, né, que é ser um contador e uma contadora de histórias. Essa ação ela vem sendo realizada através, né, da rede, né, de contadores e contadoras de histórias aqui do estado do Ceará, em parceria com a Biblioteca Estadual do Ceará, né, a BES, Instituto Dragão do Mar, também a própria Secretaria de Cultura do Estado e secretarias parceiras e municípios também, entre outras instituições e órgãos que têm apoiado essa ideia. E aqui no município a gente conversou com o Raimundo Moreira, ele que é um narrador, né, um contador de história, narrador oral, também como é chamado, ele que faz parte e é fundador também de uma das companhias, a Prisma, e ele contou pra gente como é que é esse momento e também como é que é ser o narrador e como foi que ele começou, né, essa parte com a narração de histórias. Vamos acompanhar o que ele fala. Bom, eu comecei na sala de aula, né, fui durante 19 anos professor de Fundamental 1 e uma das maneiras que eu tinha de ensinar para minhas crianças era contando história para elas. Então isso foi me dando motivação, eu fui vendo que estava legal e aí depois, quando eu saí da sala de aula, eu montei um grupo de narrativas para a infância e é algo que eu tenho feito profissionalmente desde então. Da Companhia Prisma de Artes, que dentro da Companhia Prisma a gente tem um grupo de narrativa chamado Era Uma Vez. Então tem uma parte que é o teatro, que é a Prisma, e tem uma parte que é Era Uma Vez, que é só para narrativa para a infância. No Ceará tem uma rede de contadores, né? Isso, e essa rede de contadores tem contadores e contadoras de histórias do Ceará todo, né, de vários municípios. E como se comemora no mês de março o Dia do Contador de Histórias, a gente resolveu fazer essa maratona de histórias do dia 14, né, até o dia 30, em vários lugares, comemorando esse mês tão importante para a gente que trabalha na narrativa oral. Como é que é a preparação para ser um narrador? Boa pergunta, né? Porque a gente tem duas classificações que geralmente a gente começa a falar, né? Que são os narradores urbanos, né? Esses precisam fazer um curso para fazer, então observar o narrador tradicional. E tem os narradores tradicionais, que ele vai aprendendo com a mãe, que aprende com o avô, que aprende com o bisavô.
é uma tradição oral que vai aprendendo de pai para filho. Então, cada narrador tem a sua especificidade, a sua característica, ele vai aprendendo com a observação dele e com o mundo à sua volta, né? Foi perguntado às crianças se os avós ainda contavam história para eles, né? Muitos, infelizmente, não têm mais esse hábito, né? Porque os avós foram substituídos pelos videogames e pela televisão, né? Pelos telefones celulares, então, pelo joguinho do celular. Mas eu acho que aqui fora de Fortaleza é mais fácil ainda você encontrar na calçada, bota a cadeirinha lá fora, a mãe começa a contar, o avô também. Mas em Fortaleza é muito mais difícil, né? Mas é uma tradição que a gente precisa resgatar, acho que por isso que dá a importância dos contadores, que eles vão suprindo essa, digamos assim, essa vacância do avô e da avó, né? Como se fossem muitos avós e avós por aí contando histórias. Você faz assim a seletiva das histórias que você vai contar? Bom, a gente chama assim, repertório de histórias, né? São muitas, né? São várias. Então a gente geralmente separa por faixa etária, ou então por temática de autor, por temática de contos, lendas, fábulas, contos de fadas. Então, a partir dessa idade da criança, a gente vai fazendo várias caixinhas de repertórios. E essas parcerias são fundamentais para que vocês continuem fazendo esse trabalho. É fundamental, né? O apoio da BES, o apoio do Instituto Dragão do Mar, do SESC, do Centro Cultural BNB, que são esses grandes centros que impulsionam essa arte da narrativa chegar a muitos lugares. Pois é, a Carly Rodrigues, ela que é contadora também de histórias, é daqui do município de Iguatu, ela conta também sobre esse momento, né? Como foi que ela se tornou também uma contadora, o que é interessante também essa arte. Vamos acompanhar. Para mim é um universo que eu entrei, né, a partir do teatro, e aí tem se transformado cada vez mais numa oportunidade de trabalhar com arte, né, de viver dessa arte, mas também é uma arte no qual a gente trabalha essa questão da salvaguarda das memórias, né, e que para mim, quanto também historiadora, é uma área que me interessa bastante. Falando de historiadora, também tem que se pesquisar muito, né? Principalmente como você tem um trabalho da confecção de máscaras, na oficina de máscaras, e também o trabalho com caretas. Isso, né? Geralmente as contações que eu trabalho, eu vou mais para o viés da cultura popular, né? Então, assim, eu procuro ouvir pessoas para ouvir histórias e a partir disso recontar essas histórias que eu escuto, mas também o meu pé tem um pouco na pesquisa do Câmara Cascudo, que é um antropólogo, historiador brasileiro, que também muito me interessa os temas da cultura popular que ele traz, né, das recolhas de histórias que ele traz, lendas, contos, e aí eu tento ir mais através desse universo e a partir disso trazer as minhas narrativas a partir desse viés. Isso, é muito importante ver assim que contar história é um hábito antigo, né? E que muitas vezes as pessoas associam ou só aos recursos pedagógicos da sala de aula ou então ao viés puramente cênico. E nem sempre a contação de histórias ela é cênica, né? Existem pessoas, por exemplo, que muitas vezes não sabem ler, mas contam histórias divinamente bem e aquelas anedotas, né? Aquelas histórias de Trancoso que contam as histórias que você jura de pé junto que é verdade e às vezes não é, mas também traz muito sobre o que é aquela pessoa, o que aquela pessoa vivenciou. Fala muito sobre a comunidade onde ela está. Então, a contação de histórias, ela, além do aspecto pedagógico, né, e artístico, ela também traz esse aspecto mais da memória, da salvaguarda, da história em si, e para que a gente possa ensinar. Né? Nós temos aí na cultura africana os griotes e griotes que ensinam através das histórias. Então, a história é para além simplesmente da educação ou simplesmente da encenação. Música também, né? Isso, a música é um outro viés que eu também gosto muito. Não sou cantora, mas enxergo a música como um dos recursos muito importantes para a contação de histórias, né? Que incrementa tanto a pesquisa na área da cultura popular, e aí a gente tem diversas músicas nessa área da cultura popular que casam muito bem com as histórias. Pessoas que quiserem te acompanhar através do Instagram, conhecer mais o trabalho de vocês. Pode procurar o projeto Brincando.Caretas, que lá a gente divulga todo o material de contação de histórias e também desse projeto, né, que é o que eu apresentei hoje, que é sobre os caretas da Semana Santa. E dentro dessa ação, a gente conversou também com o Alisson Barbosa, ele que é mediador social da Biblioteca Estadual do Ceará, e ele fala sobre esse momento também de estar circulando o interior do estado com essas ações através da rede de contadores e contadoras de história, e essas parcerias que são fundamentais para o desenvolvimento, né, desses projetos. O Alisson Barbosa fala sobre esse momento.
Eu acho assim que esse trabalho de levar a biblioteca para os interiores é uma coisa de extrema importância, já que a ABS é a biblioteca estadual, né? Ela não é a biblioteca de Fortaleza, ela é do estado do Ceará. Então, quanto mais a ABS consegue ir para as outras cidades do interior, consegue levar cultura, acesso ao livro, leitura, literatura, melhor para a sociedade, melhor para a gente, melhor para a biblioteca, melhor para as outras cidades do interior. E está levando essas atividades agora relacionadas ao mês do contador de história, da contadora de história, é muito importante para a gente, porque esse vínculo de contador de história com a biblioteca é muito grande, né? Que é uma primeira porta ali onde as crianças podem entrar nesse universo da leitura também. A própria leitura, a gente acredita hoje que existe uma leitura de mundo que ela abrange outros parâmetros, né? A gente pensa muito na leitura do suporte do livro com tinta, mas existe a leitura de braille, em libras, literatura em libras. A gente lê o mundo com os olhos, com as mãos, com de várias vertentes, com as artes, com os livros, com a música, então, com o ouvido. Então, fazer isso, né, interligar isso, é uma proposta que a biblioteca tem levado aí para as outras cidades, incluindo lá em Fortaleza também. Eu acredito também que vocês voltam para a capital com uma riqueza muito grande, nessa troca de experiência muito grande. Demais. A gente lá em Fortaleza conversa muito com bibliotecas comunitárias que tem lá e nas cidades ao redor também, né, nas regiões metropolitanas. Mas quando a gente vai para o interior, eu sinto que é uma riqueza ainda maior, porque como a gente está mais distante, a gente tem mais lugares ali para percorrer, para conhecer. A gente conhece a biblioteca aqui. Vamos em outras bibliotecas também pelas cidades, por aí pelo Ceará. Então a gente cria um vínculo e esse vínculo ele é muito enriquecedor tanto para os bibliotecários da biblioteca, quanto para as pessoas que convivem na biblioteca e também para difundir, né, a biblioteca, a cultura para as outras pessoas também. Vocês podem ter acesso à biblioteca de modo virtual, principalmente quem está no interior. Pode. Lá no site da biblioteca tem lá, que é só você colocar Biblioteca Pública do Estado do Ceará no Google, vai aparecer lá um logozinho da ABS, você pode entrar lá e aí lá vai ter várias coisas que você pode ter acesso, como por exemplo os jornais antigos, é uma coisa que o pessoal gosta muito de ver, ver quais eram as notícias do dia que eu nasci, a gente tem vários jornais lá, a gente está o tempo inteiro ali colocando, digitalizando esse processo, a gente está digitalizando vários obras raras que a gente tem na biblioteca, e lá no site tem várias coisas desse tipo, tanto os livros mais recentes, quanto essas obras raras, quanto jornais antigos, então dá para todo mundo dar uma olhada lá, inclusive fazer uma visita na biblioteca, dá para ver lá uma coisa interativa. Isso. Pois é, bem interessante essa ação da Biblioteca Estadual do Ceará, também circulando pelo interior e trazendo essas parcerias, né? Fazendo, na verdade, essas parcerias. E falando nisso, também nós conversamos com o professor Rafael do Nascimento, ele que é professor da Escola Carlota Távora, estava lá acompanhando essa turma de alunos, de estudantes do 4º ano, e o João Guilherme, estudante também, que acompanhou e falou sobre esse momento de estarem sendo beneficiados com essa ação através dessas parcerias, e que é importante também durante esse mês de contação de histórias, né, que é o mês de março agora também. Vamos acompanhar. Pronto, é um momento riquíssimo, é uma oportunidade também de tirar as crianças da sala de aula, de mostrar a leitura de uma outra forma através de uma contação. Aproveitar também o espaço que temos da cidade. É um espaço que não utilizamos tanto, né, de apoio com a escola. Então é um momento riquíssimo, de extrema importância. A gente viu, conversando aqui com os meninos, eles interagiram bastante, né? Sim, como é uma coisa que eles não fazem sempre, é algo novo para eles. Então é importante isso acontecer sempre. O mais interessante foi a careta. Nunca vi antes. Nunca tinha visto? O que chamou mais a atenção foi eles, né? O que foi assim que você ficou com medo ou achou interessante? Achei interessante. Por quê? Porque é legal ver isso aí. Muito bom. Aprendeu histórias também que não sabia, né? Uhum. Pois é, legal essa interação, né, dos estudantes com os profissionais, né, os contadores e os narradores de histórias dentro dessa ação que acontece até o final do mês. E o dia do narrador, né, do contador e da contadora de história é agora no próximo dia 20. Portanto, né, depois de amanhã, desde já a gente já parabeniza esse ofício, né, que é tão interessante. E como o próprio Raimundo disse, né, infelizmente tem substituído os avós de certa forma assim, porque seria interessante também mais o envolvimento da família dentro dessas ações e que esses profissionais vêm fazendo também esse papel tão bem e que a gente ressalta a importância, né, desse trabalho também, que é um ofício
onde aqui no município tem ações diversas através da Biblioteca Municipal Dr. Marcos Peixoto, voltada justamente para essa programação, onde eles realizam ações tanto na biblioteca como também de forma itinerante, né, nas escolas e em outros espaços públicos. Portanto, Dani, a gente volta com vocês aí no estúdio. Ô, Vande, que legal, viu? Que bacana esses jovens, né? E essas crianças terem acesso a essa arte. Como é importante, como vai ser importante para o desenvolvimento deles. Muito bacana, muito legal mesmo. Pois é, isso mesmo, Dani. O que é legal é isso, que fica também essa memória, né? A gente sabe o quanto é importante, principalmente a criança, que ela grava tudo ali, depois reconta essa história e acaba se tornando também um contador de histórias. Coloque Bernardo para ter acesso, viu, a essas contações. Com certeza. É muito bom, faz toda a diferença. Obrigada, Vande. Até amanhã. Até amanhã. São 5h58. Bora pro intervalo pra gente virar nossa primeira hora? Pra segunda hora do Bom Dia Nordeste? Volto já. Bom Dia Nordeste.